qual que é a matéria? Qual é a aula? Qual é o tema da nossa discussão de hoje e das próximas semanas? Nós vamos falar sobre eclesiologia. Okay? Eclesiologia, na verdade, sem muita erudição, sem falar muito de grego e nada, é o estudo da igreja, né? A logia, normalmente, é o estudo, e eclésia é a igreja que nós conhecemos, tá? É a igreja de Jesus Cristo. Nós vamos ter como base essa lição o versículo de número 18 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, que nós tivemos a oportunidade de ministrar para a igreja algumas semanas atrás. Esse versículo, se você quiser procurar na sua Bíblia, ele está no primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18, que eu vou ler agora para vocês. A minha versão é a versão King James, ok? E a minha versão diz o seguinte: da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Tá? O contexto aqui dessa passagem é o seguinte: Jesus está perguntando aos discípulos quem é ele, aos olhos das pessoas que estão enxergando o desenvolvimento do seu ministério. Depois Jesus muda o foco e pergunta aos discípulos que andam com ele permanentemente, durante aquele tempo de ministério, o que eles acham da pessoa dele e quem ele de fato é. E aí ele obtém uma segunda resposta. E aí depois, finalmente, Pedro diz a ele quem ele é de verdade. E reconhece, pela atuação do Espírito Santo, a figura divina de Jesus e a origem dele. Nesse momento, o Senhor Jesus declara para Pedro e para todos os discípulos que estão ali com ele, que ele tem uma ideia no coração, ele tem um plano, ele tem uma solução para que a mensagem que ele está propagando naquele momento seja difundida por toda a humanidade e por toda a terra. Ele fala ali da figura da igreja. E ele diz que o plano dele é edificar essa igreja, e essa igreja é um organismo tão poderoso que as forças que ele cita, que são as forças do inferno, que são os portais, que são as portas, que são as barreiras de resistência do inferno, não serão capazes de resistir o poder e a dinâmica de atuação desta igreja. Ok? Então o Senhor Jesus ele tem um plano e ele fala aos discípulos do desenvolvimento desse plano. Qual que é a nossa missão aqui na escola bíblica, neste momento em que nós estamos estudando? A nossa missão é entender como o Senhor Jesus fez para que esse organismo vivo que nós chamamos de igreja se desenvolvesse na terra, tendo em vista que nós somos uma igreja e nós estamos completamente fora do nosso meio de atuação natural devido à transformação do nosso caráter pelo poder do Espírito Santo. Eu vou explicar de uma maneira bem simples. A igreja, ela é um organismo que não pertence à terra. Ela não é daqui. Ela é como se fosse uma embaixada. Vocês devem ter assistido muitos filmes onde existe um local em um outro país em que, se aquela pessoa conseguir correr até ali naquele momento, no momento de desespero, no momento de fuga, no momento de guerra, e ela conseguir entrar ali naquele lugar que chama embaixada, ela não pode mais ser tocada pelo inimigo, porque ela está em um outro território. Ela está em um lugar onde a lei daquele país não se aplica mais. É intocável aquele lugar. É mais ou menos a ideia que a Igreja Católica passou para a humanidade durante muito tempo.
Vocês já ouviram falar que quem está participando de um culto ou de uma missa não pode ser preso? A polícia não pode entrar lá para pegar ele? Alguém já ouviu falar disso? Você em casa, você ouviu? Bom, isso existe, tá? Existe e existe até hoje no nosso país. Isso faz parte da nossa legislação. Se você tiver por algum motivo cometido algum crime e você conseguir entrar numa igreja que está tendo um culto, enquanto esse culto está sendo desenvolvido, a polícia simplesmente não pode entrar lá dentro para te pegar. Porque isso existe até hoje, repito, mas isso é um resquício do que a Igreja Católica, num dado momento da história, fez desenvolver. Porque o governo, o Estado, ele entendia que o território, o terreno onde a igreja tinha sido edificada e plantada, não era um terreno do Estado, mas era sim uma propriedade de outro Estado, no caso do Vaticano, ou no caso do céu. Então ali ele não tem competência, ali ele só pode entrar se por acaso a pessoa que está na direção dê autorização para ele entrar, porque ali não pertence a ele, pertence a Deus. Então está fora do alcance dele. Então a igreja seria mais ou menos como se fosse isso. Nós somos uma instituição que está na terra, mas nós não estamos a serviço das autoridades da terra. Ok? A nossa missão e a nossa finalidade, ela é dada diretamente por Deus. Nós servimos a humanidade, nós servimos os nossos irmãos em Cristo, nós servimos aqueles que não são nossos irmãos em Cristo, mas nós temos a esperança que sejam, mas nós não fazemos isso a mando de nenhuma autoridade terrena. César não mandou que nós fizéssemos isso, mas foi o próprio Deus. Então, nós temos uma condição que está fora de qualquer imposição do Estado. Porém, nós entendemos que, enquanto igreja, nós precisamos dar bom exemplo, dar testemunho, cumprir as leis de uma maneira geral. Então, nós temos a nossa missão, que é dada por Deus, porém nós temos a obrigação de nos submeter às determinadas leis que existem em cada país. Porque nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de baderna. Nós estamos aqui para cumprir a missão que o Senhor nos outorgou, que o Senhor nos deu, mas debaixo de bom testemunho. De forma que a igreja não pode desobedecer o Estado. Não pode fazer nada que seja contra o Estado no que diz respeito à sua organização. Vou dar um exemplo muito corriqueiro, muito normal. Nós precisamos fazer alguns ajustes no nosso templo, porque o Estado assim determinou. Por exemplo, nós precisamos colocar uma rampa para que as pessoas que têm dificuldade de mobilidade possam acessar o templo sem dificuldade. Isso é uma legislação que nós cumprimos, porque nós somos obedientes ao Estado naquilo que não diz respeito ao aprisionamento ou à mordaça da nossa fé. Ok? Então, diante disso, colocando isso, eu queria que vocês anotassem aí, no celular, onde você quiser, que nós somos regidos por princípios. E os princípios que nós obedecemos são os princípios bíblicos. São as anotações ou o direcionamento que o próprio Deus nos dá através do nosso manual de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. E nós temos, fundamentalmente, dois princípios que nós temos que observar, levando em conta a natureza da igreja. Porque a igreja, ela tem duas naturezas. Ela tem duas naturezas que são distintas. Ela tem uma natureza que nós podemos chamar de igreja organizacional, que é uma igreja que é uma pessoa jurídica, que é uma pessoa que é regida pelas leis da nação, certo? Ela é uma igreja organizacional, ela tem que ter ata, ela tem que ter reuniões, ela tem que decidir onde, como, quando e por que ela vai aplicar um determinado valor, ela tem que registrar os valores que ela recebe de doação. Então ela é uma igreja organizacional.
Uma igreja que é regida por leis terrenas. E nós temos uma igreja celestial, que obedecem a princípios que são imutáveis. Então veja, num primeiro momento nós temos que obedecer à legislação terrena. Esses princípios de organização, eles nos diferem, por exemplo, de outras igrejas que são igrejas verdadeiras. São princípios que nós adotamos porque nós cremos e porque nós temos que obedecer aos ditames do Estado. E nós temos uma outra igreja que está dentro dessa, que é a igreja celestial, que ela tem os princípios que nós chamamos de princípios axiomáticos ou essenciais. Para você saber se você está dentro da igreja do Senhor Jesus, você tem que olhar se aquele organismo organizacional obedece aos princípios celestiais que estão na Bíblia. Ok? Então vamos lá. Vamos falar primeiramente dos princípios fundamentais da nossa igreja. Agora nós vamos falar da igreja que nós estamos, da nossa igreja local, certo? Em frente a todas as outras igrejas. São os princípios organizacionais, que não são fundamentais. Ok? Pode ser mudado. O primeiro deles é que nós temos que entender o seguinte, que nós somos uma igreja que é autônoma. Nossa comunidade, nossa igreja, a Igreja Batista Cristã Missionária de Pirajuí, ela não deve satisfação a ninguém. Porque nós, enquanto membros, podemos dirigir a igreja para que ela cumpra as finalidades dela, sem que nós tenhamos que dar satisfação a nenhuma outra igreja, de nenhuma outra denominação e nenhum organismo central. Nós não temos uma igreja batista cristã missionária do Brasil que nos controla. Nós somos uma igreja local e nós entendemos que nós temos a capacidade, pelo poder do Espírito Santo, de reger tudo aquilo que nos interessa enquanto igreja. Então nós temos autonomia para discutir qual é o valor que nós vamos aplicar, qual que vai ser o tamanho do nosso templo, qual que vai ser o número máximo de membros, quando que uma congregação pode ser emancipada, porque nós também temos congregações, temos ou teremos congregações, conforme nós vamos expandindo os nossos trabalhos para outros locais, além de Pirajuí. Entende? Então nós somos, esse princípio fundamental de organização é que nós somos autônomos. Nós não devemos satisfação a ninguém. E aqui cabe um parênteses. Quem dirige a nossa igreja não é o pastor. O pastor é apenas um servo. Quem dirige a nossa igreja somos nós mesmos, através de um elemento que se chama assembleia. Qualquer um que seja membro da nossa igreja pode votar e ser votado e propor qualquer tipo de atuação. Porque quem dirige a igreja, não é o pastor. O pastor é membro da igreja, mas ele não é a pessoa que dá a última palavra. Esse é o princípio da autonomia, tá? O segundo princípio que nós seguimos aqui enquanto igreja local é que nós temos que cumprir uma ordenança de Jesus, que é o batismo. E nós, enquanto igreja, temos que decidir quem nós batizamos. Quem pode ser batizado nessa igreja? Quem pode ser batizado nessa igreja são pessoas convertidas. Pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como suficiente Salvador e Senhor e têm em si demonstrado frutos de conversão. Essas pessoas podem ser batizadas. Nós não fazemos como determinadas igrejas que primeiro batizam e depois trabalham no sentido de que haja conversão na pessoa. Nós não somos assim. Nós batizamos apenas, então, somente indivíduos que são convertidos. Amém? Segundo princípio nosso, enquanto igreja. Terceiro princípio, a forma que esse batismo é feito. Nós aqui, enquanto igreja, decidimos que o nosso batismo é feito por imersão.
Ou seja, nós colocamos o indivíduo, o ser humano, dentro da água para afundar até a cabeça para ver se o diabo morre afogado. Nós fazemos isso. Amém? Nós temos essa condição. Esse é princípio nosso. Ah, mas tem igreja ali que faz de outro jeito e joga só um pouquinho de água e faz não sei o que. Não, nós não discutimos isso. Nós aqui fazemos assim. Mas isso não é fundamental, elementar para nos diferir se é igreja ou se não é igreja. Isso é só uma coisa que nós decidimos. São princípios convencionais. Ok? Quarto princípio. Nós cremos na liberdade de consciência de cada pessoa. Ou seja, nós não interferimos, mediante lavagem cerebral ou qualquer outro tipo de técnica ou método, naquilo que a pessoa crê interiormente. Ela tem liberdade de consciência. Ela se submete a Jesus por livre e espontânea vontade. Ela se submete a Jesus porque ela acredita no seu interior que esse é o melhor caminho, que esse é o caminho que ele tem que seguir. E a mesma coisa nós fazemos com os nossos filhos. Enquanto nossos filhos são crianças, nós os trazemos para a igreja, nós ensinamos o bom caminho, nós ensinamos como tem que proceder. Mas a partir do momento que nosso filho cresce e tem liberdade de reger a própria vida, nós não impomos nada a ele. Ele tem liberdade de consciência. Porque nós cremos que o Espírito Santo de Deus é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e é ele quem atua nos salvos. Então nós não usamos nenhum tipo de método, de técnica para convencer a pessoa. Não, nós respeitamos a liberdade de consciência de cada um. Esse é princípio nosso. E o quinto e último princípio é que nós cremos na separação completa que existe entre igreja e Estado. Tem um campo de atuação de César e tem um campo de atuação de Deus. Por que nós cremos isso? Porque Jesus deixa isso muito claro. Quando vem cobrar dele o tributo, o que ele fala? Não, eu vou pagar. Faço questão de pagar. Por quê? Porque eu tenho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a nossa igreja tem esse princípio. Se vier o fiscal aí na porta e falar, o negócio é o seguinte, vocês têm que fazer um cadastro lá na prefeitura para falar quais são os membros de vocês que estão passando por dificuldades, porque nós vamos dar uma ajuda para vocês poderem ajudar lá. Se acontecer isso, nós nos submetemos, nós faremos o cadastro na prefeitura. Porque nós entendemos que existe uma parte que César atua e tem uma parte que César não atua. Então existe uma completa separação entre igreja e Estado. Não foi sempre assim. Existiram épocas, por exemplo, em que o governo de um determinado estado só era reconhecido se a autoridade eclesiástica viesse e impusesse a mão sobre ele e falasse assim, não, você foi realmente ungido de Deus para ser governante. Nós não cremos assim. Nós cremos que o nosso estado, ele se administra de uma forma completamente autônoma. Nós não temos nada a ver com isso. Nós nos preocupamos com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus. Amém? Então, esses são os 5 princípios fundamentais de organização. Repassando para você relembrar, nós somos uma igreja autônoma, só batizamos pessoas convertidas, o nosso batismo é sempre por imersão, nós cremos na liberdade de consciência e cremos numa separação total entre o Estado e a igreja. Uma questão não interfere na outra. Bem? Isso é a nossa igreja local. Ok? E agora nós vamos falar de princípios que são essenciais. Que você tem que olhar para a igreja e você tem que entender que a igreja do Senhor Jesus, ela só é igreja dentro da concepção da palavra, quando ela obedece esses princípios, que são essenciais e imutáveis. Tá? Como nós somos batistas, nós precisamos entender o seguinte, esses princípios eles são imutáveis, mas nós temos alguns pontos em que não existe uma concordância plena acerca de uma coisa ou tal coisa. Então, existem esses princípios que são essenciais, homogêneos, ou seja, todos os batistas creem assim, e existem aqueles que são heterogêneos, existe uma certa diferença. Mas isso não implica numa diferença que vá fazer com que ele não seja igreja, que ele não pertença ao corpo de Cristo. Nós temos que respeitar, porque além de sermos cristãos, nós temos
a liberdade de consciência, e nós também temos que respeitar a liberdade de consciência do outro, ok? Então esses são os princípios que eu quero colocar para vocês agora, que são essenciais da igreja. Primeiro deles, nós cremos incondicionalmente em Deus. Não na existência dele. Porque como nós já falamos aqui uma vez, Deus não existe. Deus é. A existência é uma condição daquele que foi criado. Daquilo que foi criado. Aquilo que foi criado existe. Mas Deus não foi criado. Então Deus não existe para nós. Deus é. E nós cremos nele, na soberania dele e no poder dele. Ele é quem controla todo o universo e nada passa sem a vontade ou o conhecimento dele. Dele nada escapa. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, infinito, não está submetido a nenhum tipo de tempo ou barreira. Ele é Deus. Nós cremos assim. O segundo elemento que nós não negociamos, não tem conversa com a gente, é que a Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática, ele é integralmente inspirado por Deus. Portanto, é infalível. Tá? A inspiração das Escrituras para nós é inegociável. Isso vai ser muito importante para você num segundo momento, na hora que você for pensar na resposta da pergunta durante a semana. Tá? O Senhor Deus, através dos seus profetas, através das pessoas a quem Ele confiou esse trabalho, nos deixou a palavra de Deus. E para nós isso é inegociável. Ela não veio de outro lugar. Não foi algo escrito por homens, como a gente ouve muita gente dizer por aí. O próprio Deus nos entregou as Escrituras. Amém? Princípio inegociável. Terceiro princípio inegociável. Jesus Cristo é Deus. Ele está para nós com uma natureza divina incontestável. Ele possui duas naturezas. Ele é o infinito Deus-homem. Ele tem a natureza divina e ele tem a natureza humana. Ele é Jesus, ele é o nosso Salvador. E ele viveu como nós, só que sem pecado. Então, esse para nós é inegociável. A quarta é a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus e foi nos enviado como consolador pelo próprio Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo subiu, algum tempo depois, ele nos enviou o Espírito Santo da promessa, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos consola. Esse é o quarto. Quinto, nós cremos na salvação pela graça mediante a fé. Isso nós cremos. Isso é inegociável. Graça é o favor imerecido de Deus. Ele nos dá a salvação pelo simples fato de nós crermos, temos fé, de que Ele providenciou a salvação dos nossos pecados e o nosso perdão através da pessoa santíssima de Jesus Cristo. Certo? Sexto, nós cremos na eternidade do céu. Eu já falei sobre isso também em outra oportunidade aqui, mas agora nós estamos expondo didaticamente. E nós cremos na eternidade do inferno também. Então são 7 os princípios que nós temos como princípios essenciais e que são homogêneos. Se você entrar numa igreja e a igreja crer diferente desses 7 princípios, você não está numa igreja. Você está em outro lugar qualquer, que pode até parecer muito como igreja, mas não é igreja. Bom, aí nós temos alguns outros princípios que são essenciais, mas infelizmente as pessoas discutem acerca da aplicação deles na igreja verdadeira, tá? As pessoas discutem isso na igreja verdadeira. Eles não são homogêneos, eles são heterogêneos. Qual que é o primeiro, e isso aqui que é um pouquinho complicadinho, mas nem tanto, qual que é o primeiro princípio heterogêneo que eu queria compartilhar com vocês essa manhã, tanto vocês que estão aqui quanto você que está em casa? Nós, enquanto igreja, nós cremos que o batismo no Espírito Santo é uma bênção distinta da do novo nascimento. Tem muita gente boa por aí que fala o seguinte, que você aceitou Jesus, você imediatamente recebe o batismo com o Espírito Santo. Ele é concomitante. Mas nós, enquanto igreja local, enquanto pessoas que estudam a palavra, nós entendemos que a pessoa ela pode nascer de novo, ela
pode se arrepender, ela pode aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador num momento, e num momento distinto, ela pode receber o batismo com o Espírito Santo e todos os dons que vêm com isso. Tá? Então nós cremos que existem duas fases distintas, que podem até acontecer no mesmo momento. Pode até ser que aconteça na mesma hora, mas nós não estranhamos, não achamos ruim e não achamos errado que a pessoa primeiro se converta e depois ela venha a ser batizada com o Espírito Santo. Amém? Claro? Alguma pergunta a respeito disso? Glória a Deus, aleluia. Alguém mandou alguma pergunta aí, Mateus? Não? Amém. Então vamos lá. Segundo, nós cremos nos dons espirituais. Os dons que Deus dá aos santos, que estão destacados, por exemplo, lá em 1 Coríntios 12 a 14. 12 e 14. Como uma realidade para hoje. Tem muita igreja que discute e fala assim, não, dons espirituais é só para aquela época da igreja primitiva, quando os apóstolos estavam vivos. Então, não. Nós cremos que todos os dons espirituais que Deus concede, Ele concede hoje para nós, para que nós possamos desenvolver a missão da igreja. Ok? Tem gente que acha que não. Gente que acha que não adianta. Que não adianta você ir lá orar para ressuscitar ninguém, porque não vai acontecer. Era só lá. Tem gente que acredita assim. Tá? Terceiro, nós entendemos que a ceia do Senhor é para os salvos. Certo? Para aqueles que são crentes no Senhor Jesus. Para nós a ceia é livre. Você crendo e entendendo o porquê você está fazendo, participando da Santa Ceia, você é livre para participar nessa igreja. A nossa ceia é livre aqui. Tá? Você pertence a uma igreja, você confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está em comunhão com a sua igreja, seja lá qual for, você pode participar da Santa Ceia aqui. Para nós é livre. Mas tem gente que entende que não. Que a ceia é só para os membros daquela comunidade, é uma ceia restrita. É uma ceia ultra restrita. Tem gente que entende assim, mas nós não entendemos isso. Quarto princípio. Eu sei que é longo, mas nós precisamos entender isso, porque isso faz parte da nossa identidade enquanto igreja. Quarto princípio. Usos e costumes. E tudo o que se relaciona a eles. Nós não obedecemos usos e costumes. Mas tem igreja que obedece. Nós não temos uso e costume aqui. Mas tem igreja que tem. E a gente vai brigar com as outras igrejas que têm uso e costume porque eles gostam de uso e costume? Não. A gente não vai. Porque nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele opera aqui independentemente de uso e costume qualquer. Tá? Nós não temos nenhuma restrição com relação a isso. Mas tem igreja que tem. E não é por isso que nós vamos brigar e achar que eles não são igreja. Certo? O quinto. Esse aqui dá trabalho, esse aqui as pessoas às vezes discutem bastante, mas existem igrejas que são igrejas que elas entendem que os membros eles têm liberdade de participar de organizações secretas, organizações restritas, organizações de convite, por exemplo, Lions, por exemplo, maçonaria, por exemplo, Rotary. Tem gente que entende que dependendo da instituição, ou da seita, ou da organização secreta, pode participar. Tem igreja que fala, não pode participar da maçonaria, mas pode participar do Lions, pode participar do Rotary. Tem igreja que entende. Nós entendemos aqui, na nossa igreja, que se nós somos agentes da luz, convocados para fazer com que a luz resplandeça, nós somos sal e luz, nós aqui entendemos que se quiser ser membro da nossa igreja, não pode ter relação com nenhuma organização de natureza secreta. Amém? Esse é nosso jeitão. Nós cremos assim. Se a pessoa quer ser luz, então ela tem que ser luz de verdade, em qualquer lugar, e não precisa fazer nada secreto, oculto, que ninguém fique sabendo. Não tem porquê. É nossa forma de existir e ser. Mas tem igreja que acha que o membro pode participar. Nós vamos brigar com a igreja? Não, nós não vamos brigar. Mas nós não entendemos assim. Ok? E o quinto e último, esse aqui é uma dor de cabeça sem fim. Eu tenho até uma irmã muito querida, se ela estiver me assistindo pela internet, ela vai saber quem é.
que ela sempre, faz 20 anos que ela me pergunta alguma coisa. Se perde a salvação ou se não perde a salvação, se é escolhido ou se você escolhe. A gente não discute sobre isso, sobre a questão da salvação, se você é arminiano ou se você é calvinista. Bom, só para não falar que eu não falei de flores, existe uma corrente doutrinária dentro da igreja que entende que nós somos eleitos por Deus e não tem o que você possa fazer. Se você nasceu com a marquinha, você vai ser salvo e acabou. Você pode fazer o que você quiser, você pode ir para um lugar, você pode ir para outro, tal. Você é eleito e já era. Você não tem opção de escolha. O Senhor te escolheu e acabou. Certo? Tem gente que entende isso. E tem gente que entende que não. Né? Que você tem que perseverar. Que você tem que desenvolver a sua salvação. Que você tem que demonstrar dia a dia a escolha que você fez. Faz parte do desenvolvimento da sua salvação. Nós não brigamos com relação a isso, mas nós temos a nossa forma de pensar. Tá? Eu quero que você entenda que essa questão é uma questão difícil, às vezes, da pessoa entender. A pessoa está chegando para a igreja e fala assim, não, mas eu estou lá em pecado, olha as coisas. Eu estou lá em pecado, eu acabei de mentir. Eu menti para o camarada do semáforo lá, no outro semáforo lá atrás, que eu não tinha dinheiro, mas eu tenho. Né? O cara chegou para pedir o dinheiro e falou assim para mim, me dá um trocadinho. Você olha para o cara e fala assim, eu não tenho dinheiro. Você mentiu, porque você tem. Você devia ter falado, eu não tenho dinheiro para te dar. Eu não vou te dar dinheiro. Mas não, você mentiu. Você falou assim, eu não tenho dinheiro, mas você tem. Está lá as moedinhas lá no seu coisa. Aí de repente você avança na vida e avança naquela avenida e de repente, distraído, pensando no mundo, você passa o sinal vermelho, o seu carro é atropelado por uma jamanta de 35 toneladas e você morre naquele momento. Você era crente, você acabou de perder a salvação que você tinha um pecado lá atrás. Não deu tempo de se arrepender. Você andou só 2 quadras ou 3. Você fala, então, eu perdi a salvação, então eu vou para o inferno por causa daquela mentira lá. Questão complicada. Mas nós não estamos aqui para falar de questões complicadas. Nós estamos aqui para falar da graça de Deus. Ok? A minha função aqui é fazer com que vocês pensem. E aí, você vai se filiar a essa corrente do cara que perde a salvação porque mentiu que não tinha dinheiro para o mendigo? Ou não? Você tem liberdade para fazer isso. Você tem liberdade. E nós não vamos interferir em absolutamente nada. A luz vem das escrituras sagradas. Se você é calvinista, se você é arminiano, se você acha que perde salvação, se você acha que não perde salvação, pense nisso, reflita. O Senhor vai trazer luz a você. Amém? Então nós temos esses 6 princípios que regem a nossa igreja, que infelizmente não tem uniformidade. As pessoas não concordam a respeito disso. Então vamos lá, vamos recapitular para você não se perder no tempo e nem no espaço, porque eu já estou perdido aqui nas folhas. Então nós temos aqui, eu me perco direto, eu chuto o negócio, eu derrubo, é uma bênção, viu? Essa pessoinha aqui, falar para vocês, é pior que elefante em loja de cristal. Então você tem aí, entre os princípios essenciais, 7 princípios que nós não negociamos e 6 princípios que existe uma certa discussão, tá? O primeiro princípio que nós não negociamos é a crença incondicional em Deus, a inspiração integral das Escrituras, a divindade de Jesus Cristo, a divindade do Espírito Santo, a salvação pela graça mediante a fé, a eternidade do céu e a eternidade do inferno. E aqueles que o pessoal briga e confunde e discute são 6. Que é o batismo do Espírito Santo como uma bênção distinta, tem gente que fala que não é, tem gente que fala que é. Os dons espirituais como bênçãos aplicáveis hoje, no dia de hoje. A ceia do Senhor, que pode ser livre, restrita ou ultra restrita, certo? Os usos e costumes, que a gente pode seguir ou não seguir, que as igrejas podem seguir ou não seguir. A liberdade de pertencer a organizações secretas, tem gente que deixa, tem gente que não deixa. E quanto à salvação, se você é arminiano ou calvinista. Bom, esses princípios você tem a obrigação de conhecer. Tem muita gente que entra numa igreja e passa anos dentro dela, sem que nunca ninguém fale de princípios para ela. Então o crente tem que conhecer esses princípios. Isso é fundamental, isso é absolutamente
Importantíssimo para nós temos que entender isso. Então, com base nisso, eu queria que vocês se reunissem de 4 em 4, não muito perto, para discutir 2 perguntinhas rapidinho. 5 minutinhos, não mais que isso. 5, dá para fazer uns 7 minutos. 2 perguntas que eu quero que você anote aí, para você discutir, depois você vai trazer a resposta aqui. Primeira pergunta: você tinha conhecimento de todos os princípios que regem a igreja? Bem como da necessidade de separação dos elementos relacionados à igreja institucional e à igreja celestial? Você sabia disso? Você tinha conhecimento disso? Se a sua resposta for negativa, diga, escreva aí, anote os princípios que você não conhecia e diga se você acha que eles são importantes ou não. Ok? Essa é a primeira pergunta. Você conhecia todos os princípios? Conhecia todos? Se não, escreve que não. E diga qual você não conhecia. Tá? E a segunda pergunta é o seguinte: você entende necessário o conhecimento desses princípios que hoje nós falamos aqui? Você acha que é necessário? Se você acha que é necessário, você, por favor, fundamente, diga por que você acha necessário. Pelo menos um versículo bíblico você pode usar para fundamentar. Um só. Usa um versículo bíblico, você vai achar e você vai fundamentar. Eu não darei as respostas hoje. Não falarei se as respostas de vocês estão certas ou erradas hoje. Nós vamos discutir isso na próxima aula. Mas eu quero que vocês pensem nessas 2 perguntas. De 4 em 4. Vocês têm aí 5 minutinhos, 7 minutinhos para vocês discutirem. Se vocês conheciam todos ou não tinham todos. E aí nós vamos dar um tempo aqui. Você que está em casa, pensa nisso. Tá? Pensa se você entrou numa igreja, se você conhecia esses princípios, se você entendia dessas coisas, se você acha isso importante. Reflete nisso. E enquanto isso eu vou ver se tem alguma pergunta aqui no WhatsApp.